Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Opinião Regional. Hoje o nosso bate-papo é sobre um tema fundamental, o transtorno do espectro autista. No dia 2 de abril, celebramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data criada para ampliar o conhecimento e também fortalecer a inclusão. Neste ano, a campanha nacional traz a seguinte mensagem: informação gera empatia, empatia gera respeito, reforçando a importância do conhecimento para a aceitação e o respeito. A hashtag Respectro também está mobilizando as redes sociais com essa mensagem de conscientização. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que existam hoje cerca de 70 milhões de autistas no mundo. É um número expressivo e que reforça a importância de falarmos sobre esse tema e trabalharmos por mais inclusão. E para conversar sobre isso, temos a honra de receber 3 convidadas muito especiais. A Andresa Espínola, presidente da Associação Girassol, que realiza um trabalho fantástico, mãe do Augusto, de 8 anos, que tem autismo. A gente recebe também aqui Claudiane Alvarenga, mãe do Tiago, de 15 anos, que também tem autismo. E a gente tem o prazer de receber também, para falar sobre esse assunto, a psicóloga Daniela Herculano. Sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada. E para começo de conversa, vamos entender o que é o transtorno do espectro autista e quais sinais são percebidos, quais sinais que os pais podem perceber e que podem indicar que a criança pode ter autismo e como que os pais também podem, Daniela, buscar esse diagnóstico precoce. Então vamos lá. Primeiro ponto é lembrarmos que autismo não é uma doença, né? Que autismo é um transtorno. E transtorno por si só, ele já é algo que gera uma dificuldade. Eu estou com um transtorno no trabalho, então é uma dificuldade diante de alguma coisa. E o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, é um transtorno que apresenta sinais e sintomas ali desde os primeiros anos do desenvolvimento, que são os mais importantes. E quando a gente pensa no transtorno do espectro autista, a gente tem os sinais e os sintomas que são mais visíveis, né, que fazem parte ali dos critérios diagnósticos, que vai ser déficit na comunicação social, e também a gente tem ali comportamentos repetitivos, interesses mais restritos, uma hiporreatividade a estímulos sensoriais, ou até mesmo o desejo de sempre fazer as mesmas coisas. Quando a gente pensa para poder identificar os sinais precoces, a gente precisa pensar em o quanto essa criança às vezes tem dificuldade de manter um contato visual, de uma interação ali com seus cuidadores, num atraso na linguagem, um atraso na questão motora. Isso tudo são sinais que a gente precisa ficar atento para identificar esse transtorno. E aí, pensando assim, profissionais, a gente precisa pensar no neuropediatra, num psiquiatra que tem formação exatamente na infância ali, nos anos iniciais de desenvolvimento, e psicólogos. E antes de a gente continuar mais o nosso bate-papo, para entender mais sobre essa condição, eu queria que vocês, mães atípicas, falassem um pouquinho para a gente sobre o símbolo do autismo, que é um quebra-cabeça. A gente vê muito isso, inclusive pessoas autistas utilizando, né, um cordãozinho. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, foi criado, né, o símbolo do autismo como quebra-cabeça para mostrar a complexidade do autismo, entendeu? Porque cada autista é de um jeito, né? Por isso que é o espectro, cada um tem as suas particularidades. E foi criado para isso, para, tipo assim, mostrar a diversidade, né, de cada um. E depois disso foi colocado também o girassol, o símbolo do girassol, que é para deficiências ocultas, né? Tipo assim, normalmente os autistas têm algumas comorbidades, tipo assim, deficiência intelectual, TDAH, TDA, e aí o girassol e o autista, né, o símbolo do autismo, é para mostrar, tipo assim, além do o autista, né, com o quebra-cabeça, é o autista, e o girassol, ele tem outras comorbidades além do autismo, entendeu? A minha pergunta novamente para Daniela. A gente sabe que o autismo ele tem diferentes níveis. Eu queria que você explicasse quais são esses níveis e as principais diferenças entre eles. Antes a gente falava muito de autismo leve, autismo moderado e autismo grave. Atualmente essa nomenclatura ela não existe mais. Hoje o que a gente utiliza é nível 1, 2 e 3 de suporte. Esses níveis eles querem dizer do apoio que aquela criança ou que aquele adolescente ele precisa para executar determinadas tarefas, determinadas coisas.
Quando a gente pensa ali de uma criança, um adolescente que está no nível 1 de suporte, a gente está dizendo que ele tem uma cognição preservada, ou seja, ele não tem uma deficiência intelectual e Sim. ele consegue se comunicar e ele tem ali também alguma socialização. Ou seja, ele vai exigir um suporte menor do que as outras crianças, que os outros adolescentes, porque ele tem essa cognição e ele consegue essa comunicação para estar falando com outras pessoas. O nível 2 e o nível 3, a gente já está falando de crianças e adolescentes que precisam de um suporte maior. Por exemplo, o nível 2, às vezes a criança vai conseguir falar, só que ela não vai conseguir se comunicar exatamente de uma forma funcional. Ou seja, ela vai conseguir falar ali algumas palavras, alguma frase, mas ela não vai conseguir necessariamente se comunicar. Não tem, por exemplo, às vezes, a autonomia de atividades diárias para fazer. Então, exige um suporte. O nível 3, ele vai exigir um suporte substancial. Ou seja, muitas vezes é uma criança não verbal, é uma criança que ainda não consegue se comunicar, nem que seja de uma forma alternativa, porque hoje a gente tem formas alternativas de comunicação, sim, que é considerada uma comunicação e que dá funcionalidade para uma criança. E ali no nível 3, muitas vezes a gente não tem nem essa comunicação alternativa. Então está muito associada à questão cognitiva, porque também é comum ter as comorbidades, né, de uma deficiência intelectual, que inclusive hoje a gente chama de transtorno do desenvolvimento intelectual, né, e no nível 1 a gente não tem isso, né, a gente tem uma dificuldade, inclusive o nível 1, ele passa muito despercebido, sim, né, então isso também é uma dificuldade, exatamente por isso, porque ele tem uma cognição preservada, ele tem uma habilidade social, ele consegue socializar ali de uma certa forma, então às vezes ele passa muito despercebido, então é essa diferença ali entre os 3 níveis de suporte. Daniela, essa é uma dúvida que eu tenho, eu creio que é uma dúvida de muitas outras pessoas também, é como que funciona o tratamento da pessoa que tem autismo. Então, hoje, pensando em evidências científicas, ou seja, aquilo que a ciência mostra que tem uma chance maior de funcionar, a gente tem a análise do comportamento aplicada, que é a tão famosa ABA, né, que todo mundo fala, que busca ali desenvolver comportamentos por meio de reforços, por meio de extinção, então é um ensino de habilidades. E quando a gente está falando de um transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, a gente já tem dados mostrando que a melhor evidência científica já é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Ali no nível 1 de suporte, a gente já tem uma capacidade cognitiva, o que daria para trabalhar também questões ali de pensamento com essas crianças e adolescentes. Agora minha pergunta é para a Claudiane, mãe atípica, mãe do Thiago, de 15 anos, que tem autismo nível 3 de suporte. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi esse processo de diagnóstico e adaptação também para você e sua família. Nossa, uma história mesmo, de muitas superações. Não é fácil receber, né, um diagnóstico de um filho. Né, as nossas expectativas enquanto mãe, né, gera uma criança, a gente já faz, né, todos uns sonhos, programações, e receber esse diagnóstico é complicado. É complicado porque você tem que abrir mão de um todo, né? Eu estava recém-formada, né? Tinha formado em Direito e tive que me ausentar, não consegui dar continuidade na minha carreira profissional, assim como a maioria das mães, quando recebe diagnóstico, e a gente tem que fazer opção, né? Vou cuidar do meu filho. Então não é fácil receber esse diagnóstico. Esse diagnóstico, ele demanda uma atenção e demanda uma mudança estrutural familiar. Por quê? Quando você recebe, né, o diagnóstico de um filho, você vai ter que entender o que é esse diagnóstico e o que eu posso fazer para que ele possa melhorar, para que ele possa ter condições, né, de conviver em sociedade, de conviver em família. Eu digo que o diagnóstico de nível 3, né, que é o do Thiago, e o Thiago foi diagnosticado com 2 anos, então eu olhava para o meu filho e falava, será que ele é tudo isso que está escrito aqui nesses livros? Será que eu vou passar por todas essas situações? Então eu comecei a entender o meu filho. E ele não verbal, eu tinha que entender de que maneira. Nas expressões dele, no olhar, isso demanda tempo. Eu tinha que mudar o meu pensamento, tratar um luto, uma frustração enquanto mãe,
Não que eu não amasse meu filho, é claro que eu amava. Mas eu não esperava receber uma informação, né? Um diagnóstico desse. Foi tudo muito novo. Muito novo. Por isso que muitas mães, e isso é muito sério e precisa ser falado, muitas mães, nesse momento do diagnóstico, elas entram, né, em crise, depressão. Outras não querem falar sobre o assunto, né? Escondem dos familiares. Não querem se expor. Não querem se expor. E a gente tem que dar esse tempo para essa família, né? A gente tem que respeitar esse momento. A gente precisa de viver esse momento e depois fazer aí um engajamento, né, de superação. Eu falo que hoje o meu filho, ele superou as expectativas, né? Porque quando se fala nível 3, né, as expectativas são muito poucas, né? Na nossa região, a gente está tendo boas notícias porque os profissionais estão se capacitando, a gente tem clínica. Na época do Thiago, eu tive que ir para outra cidade, ia 2 vezes na semana, ficava o dia inteiro fora, questões de gastos, porque a gente não conseguia, né, nada pela rede pública, então era tudo particular, então isso onera muito no orçamento familiar. Então a gente teve que realmente nos moldar, nos estruturar. Não é fácil renascer com diagnóstico, né? Ele demanda, assim, muita dedicação, mas vale a pena. Eu falo que muitas das vezes as pessoas, quando recebem o diagnóstico, fica nessa primeira fase da não aceitação. E eu queria pontuar que isso é uma situação que precisa ser respeitada, mas precisa ser tratada pela família com responsabilidade. Os nossos filhos precisam ser cuidados desde a primeira infância, porque isso vai resultar na fase adolescente e adulto. Eu passei o Thiago para uma médica essa semana, Valadares, é uma médica que está na frente do simpósio, né? GV, que nós, enquanto mães atípicas, vamos estar lá no próximo mês, né? E ela falando, o Thiago tem autismo, né? Foi diagnosticado aos 2 anos com autismo e aos 5 anos com a síndrome rara Smith-Magenis. Então, assim, tudo colaborava para que ele não fosse mesmo desenvolver. Eu tenho laudos de profissionais que falavam que ele não iria falar, profissionais que me indicaram a tirar ele da escola, que ele não iria conseguir, né, desenvolver socialmente, desenvolver intelectualmente. Então, assim, os prognósticos do Thiago eram assim, os mais difíceis possíveis. Então, na estrutura familiar, eu falo que a gente tem que estudar. Mãe que tem filho autista ou filho com qualquer tipo de síndrome, primeira coisa, ela tem que estudar. Porque ela vai chegar perto do profissional e o profissional vai reconhecer que essa mãe, ela tá buscando uma melhora para o seu filho. E hoje o meu filho com 15 anos não é fácil, um autista de suporte nível 3, eu já passei por muitas coisas, muitos desafios, mas eu aprendi que vale a pena lutar. E falando sobre diagnóstico ainda, existem causas, Daniela, conhecidas para o autismo, para o diagnóstico do transtorno? Qualquer transtorno mental, a gente fala que ele tem causas multifatoriais, né? Ou seja, a gente tem vários fatores que interferem ali no diagnóstico. Pensando no autismo, a gente tem 2 causas que são mais presentes, não que as outras não sejam relevantes, Sim. porque, como eu disse, é multifatorial, que são os fatores genéticos e fisiológicos e os fatores ambientais. Então, a idade materna, paterna, se teve uso de alguma droga durante a gestação, interfere a questão genética, né? Se algum dos genitores ali já possui o diagnóstico, isso são fatores que aumentam a probabilidade de se ter um diagnóstico de transtorno do espectro autista. A minha pergunta agora é para a Andresa. A Andresa, para quem não sabe, gente, é presidente da Associação Girassol, que foi criada recentemente. É uma associação que presta apoio às famílias atípicas da nossa cidade, uma associação muito importante. Ainda está em fase de estruturação, mas já está aí trabalhando a todo vapor. Eu queria que você falasse para a gente, também para o público que nos assiste, o que te motivou, Andresa, a criar essa associação, né? E quais são seus planos para o futuro? O que me motivou, né, eu sou mãe atípica, né, e quando eu comecei, né, há 8 anos atrás, não tinha
tinha uma clínica aqui em Caratinga só que funcionava, e não tinha, só tinha pai e essa clínica particular. E eu tive que buscar fora, igual a Claudiane também, outra cidade, 2 vezes na semana. E lá já tinha um movimento de autismo, sabe? Já tinha associação, sim, já tinha, tipo assim, tudo voltado ao autismo lá. E aqui é a cidade pertinha, em Patinga. Aí as mães começando comigo e falaram assim, Andressa, cria grupo de WhatsApp. Aí eu falei, realmente, lá em Caratinga não tem. Aí criei o grupo de WhatsApp. Vamos fazer, cria uma associação, tá? Entra como, né, presidente da associação, cria uma associação. E aí, quando eu comecei aqui em Caratinga a buscar algumas informações, palestras, pra gente poder passar para as mães que tem no grupo, no grupo tem 230 e poucas mães, né? Isso. São muitas mães. São muitas mães, porque pega Caratinga e pega a região. E aí, quando eu comecei, algumas mães, né, igual a Claudiane comigo, algumas outras mães falavam, eu te ajudo. E aí eu falei, agora é a hora de a gente criar associação. E não sei se você lembra que teve também o Daniel do Bem, teve uma palestra dele aqui em Caratinga. E ele virou para mim e falou assim, Andressa, monta associação para vocês conseguirem fazer mais coisas para Caratinga, porque a PAI não dá conta, entendeu? E aí eu falei, surgiu a ideia e elas se abraçaram comigo e aí nós montamos a associação. E o nosso aí nós montamos a associação. E o nosso objetivo é o quê? A gente sabe que a PAI não dá conta. Então vamos fazer o quê? Criar associação para a gente tentar buscar verbas do governo municipal, federal, estadual, tudo, para a gente colocar lá profissionais, né, uma equipe multidisciplinar, para estar colocando crianças que estão na fila de espera lá da PAI nessa clínica, numa clínica. E até mesmo para acolher famílias que às vezes recebem um diagnóstico e ficam meio perdidas, que foi como a Claudiane falou, não é isso? E tem o Instagram, não é isso? Da associação. Qual que é o Instagram? É a Associação Girassol. Isso. Segue lá, gente. Vamos dar apoio à associação, entender mais também sobre o autismo, que é muito bacana, a gente vive postando as coisas relacionadas às síndromes, né? Igual teve a conscientização da síndrome de Down, e agora nós vamos fazer uma campanha do autismo, entendeu? Lá a gente movimenta para tá colocando isso para a sociedade de Caratinga. Que bacana, e parabéns pela iniciativa. Agora minha pergunta é para todos vocês. O tema da campanha desse ano, ele destaca a importância da informação para gerar empatia, respeito. Vocês sentem que a nossa sociedade, ela está mais aberta para aprender sobre o autismo ou ainda existe muito desconhecimento dessa condição? E, digamos, também um certo preconceito, um preconceito velado. Eu queria que cada uma de vocês falasse um pouquinho. A gente percebe, enquanto família, que existe muita falta de informação. A gente quer acreditar que ninguém quer ser preconceituoso ou mal educado com os nossos filhos. Precisa-se de, assim como nós, adquirir conhecimento, né, de saber informações. Esse é um dos nossos projetos enquanto associação, é trazer para as famílias, para a sociedade, o que de fato é o autismo, né, o que ele demanda, qual o motivo que gerou uma crise. Muitas das vezes, né, a gente está numa fila de supermercado, por que esse menino está passando na frente? Ele não aparece nada, não aparenta nada, né? Aí é mais um motivo do cordão, né? Girassol. As famílias precisam estar o quê? Munidas de informação. Nem todos são obrigados a adivinhar que o seu filho é autista ou que ele tem alguma síndrome que naquele momento vai gerar ali uma crise. Então, assim, a gente precisa de fazer a nossa parte enquanto famílias atípicas, trazer essas informações para a sociedade. Então, eu acredito que precisa de trazer um trabalho. Acredito que a sociedade está mais aberta. Claro que vai ter pessoas, né? A gente não pode, assim, generalizar, mas existem pessoas que têm uma dificuldade, um preconceito, né? Sim. Mas a gente trazendo de uma forma, né, leve, saudável, informativa, eu acredito que a gente tem muitas conquistas aí. A nossa cidade de Caratinga, junto com a associação, a gente andando aí em parceria com os jornais, em parceria com as faculdades e com as clínicas, a gente vai conseguir aí um despertar na sociedade. E na sua visão, Daniela, você acha que a sociedade ela está mais aberta também? Eu compartilho da opinião da Claudiane, desculpa. Da Claudiane. E eu acredito sim que a sociedade ela está um pouco mais aberta. Não acho que a gente chegou no nível onde a gente realmente pode dizer assim, nossa, estamos realmente abertos, mas a gente está chegando no nível, principalmente porque hoje os meios de informação
né? Eles estão atingindo mais pessoas. A gente tem movimentos dentro mesmo da faculdade, então, assim, os próprios alunos que estão lá, eles fazem esse movimento, A eles rede social também, né? ajuda nessa mobilização. Exatamente. Então, assim, a gente tem mais informações sempre de mais fácil acesso, né? Não dá para comparar a informação que a gente tem hoje com a informação que a gente tinha 8 anos atrás, né? Então, assim, hoje a gente tem muito mais informação, muito mais profissionais buscando se especializar dentro disso ou ter o conhecimento sobre a área para que possa pelo menos encaminhar para outros profissionais que saibam. Então, eu acredito que a gente está no caminho e ainda tem um percurso, né? E eu fico pensando muito, principalmente nas escolas, o quanto que é importante nós profissionais e eu mesmo fazer movimentos para mostrar para os colegas, para os alunos que estão compartilhando a sala o que é o autismo, né? E de que forma eles podem fazer com que aquela criança, aquele adolescente que está ali dentro do espectro possa se sentir parte, né? Tem uma frase que eu vi outro dia e que fez muito sentido. Não fazer com que a pessoa faça parte, não é chamar ela para participar exatamente, mas é fazer com que ela se sinta parte do jogo. Então é inserir ela diretamente, não, vem jogar. Não, é fazer com que ela se sinta, que ela é parte daquele jogo e que ela pode sim contribuir ali de alguma forma. Então a gente ainda precisa, tem um longo caminho, mas a gente está dando passo. E você, Andresa, qual que é a sua visão? Concordo plenamente com as duas. Eu ainda acho que, tipo assim, a Caratinga ainda precisa, tipo assim, as empresas, principalmente as empresas que eu vejo, precisam aderir mais a essa campanha de plaquinha, de sinalizar o autismo, de identificação que não tem. E levar isso para as escolas, para sofrer menos, as crianças sofrerem menos bullying na escola, entendeu? Porque como que a criança, né, uma criança de 6, 7 anos, ela não sabe nada de autismo. Então, ali tem que ter um trabalho de, tipo assim, de conscientização nas escolas desde pequenininho para elas já crescerem já sabendo, não, aquela pessoa ali, ela usa aquele cordão ali porque ela é autista, aquela pessoa ali usa o fone de ouvido porque ele tem questões sensoriais, entendeu? E trabalhar isso de uma forma geral, tanto as famílias, quanto a escola e quanto também as empresas, entendeu? Que eu vejo que em Caratinga muito pouco estabelecimento com placas de identificação. E trabalhar isso desde muito cedo, principalmente nas escolas, é importante porque as crianças elas acabam também educando os adultos, né? Isso, conscientizando. É questão de cidadania, isso, né? Cidadania, trabalhar. Trabalhar isso, aqui em Caratinga tem que trabalhar bem ainda, né? Eu acho. Tipo assim, tem que trabalhar bastante. Gente, o nosso bate-papo está muito bom, mas a gente ainda tem muito para conversar. A gente vai para um breve intervalo agora. E você de casa, não sai daí, continue nos acompanhando, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre os desafios e também os avanços na inclusão das pessoas autistas na nossa sociedade. O Opinião Regional vai para um breve intervalo e volta já já. Olá, estamos de volta com Opinião Regional, trazendo um tema super importante que é a conscientização sobre o autismo, recebendo aqui em nosso programa com muito prazer a Andresa, que é presidente da Associação Girassol, mãe atípica, mãe do Augusto, de 8 anos, recebendo aqui também a Claudiane, que é mãe do Thiago, de 15 anos, mãe atípica e também aí uma grande lutadora da causa autista, e também a psicóloga Daniela para falar mais e tirar dúvidas, nossas dúvidas sobre essa condição. E nesse segundo bloco, minha pergunta, a gente começa com a Claudiane. A gente sabe que ser mãe atípica traz inúmeros desafios diários. Eu queria que você contasse, compartilhasse um pouquinho com a gente quais foram os maiores desafios que você já enfrentou até hoje, como que você encontrou suporte nessa jornada? Você já até começou a nos contar um pouquinho no bloco anterior. Verdade. Então, os desafios são diários, né? Assim, os maiores desafios é conhecer os nossos filhos, conhecer como que a gente pode ajudá-los. Então, uma criança não verbal, uma criança que tem comportamentos, né, agressivos.
Então, é difícil. Nós precisamos, assim, eu sempre pontuo isso, estudar e entender os nossos filhos. Desde pequenininho, começar a buscar as terapias, né? Investir, né, em terapias. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas não é tão fácil, né? O custo é muito alto. Estude. Faça você alguma coisa em casa, não desmerecendo os profissionais que a gente precisa deles, mas às vezes a família ela não tem aquele momento ali, né, aquela condição de estar investindo, né, mas se preparar, porque a dinâmica da casa eu acho que é um desafio diário. Por quê? Vou dar um exemplo. O meu filho hoje ele é alfabetizado, então ele tem uma rotina estruturada, ele tem um quadro que ele vai ter lá as informações. Às 6 horas da manhã, o Thiago vai acordar, ele vai tomar banho, vai escovar o dente. Às 7 horas, ele vai para a escola. Então, ele olha a rotina e fala, hoje é segunda, hoje eu tenho escola, depois da escola, ele participa de um projeto lindo, que foi um resgate do meu filho aqui em Caratinga. Nós temos um projeto chamado Projeto Sombra e Água Fresca. É um projeto muito bacana. É um projeto maravilhoso. Ele resgatou o Thiago mesmo, social. O Thiago, ele aprendeu a brincar, ele aprendeu a fazer amizades, tudo nesse projeto. Então, assim, foi uma grande terapia para o Thiago em todos os requisitos. Hoje ele faz apresentação com as crianças, né, nos projetos do Sombra, no Meraki, com dança, com apresentação de teatro. O menino que era não verbal, ele começou a desenvolver um pouco mais a fala, com poucas palavras, mais funcional. E aí a gente vai para essa rotina. A gente coloca, então, todos os dias na semana do Thiago, com toda a previsibilidade. Por quê? Se acontecer que uma terapia na segunda-feira ela não vai ter, eu vou tirar a fotinha da tia, que era no horário das 14 horas, e vou guardar. Então, ele vai identificar ali o que ele vai fazer durante o dia. É uma rotina estruturada. Para quê? Para evitar as crises. Então, aí você imagina, a gente vive com imprevisto, né? Sim. Então, você se estruturar emocionalmente para explicar para uma criança que hoje não vai ter uma terapia. Aí você fala assim, nossa, mas que coisa boba. Não é, para o autista não. O autista ele é muito funcional, ele tem a rotina muito estruturada. Então, pra gente viajar, gente, como é complicado, né, Andressa? Eu imagino como a gente deve chegar ser. num ambiente diferente e falar, e aí, o que eu vou falar pra ele? Aí vem a história social que a gente faz com a criança, que é escrever algumas coisas que vai ter na viagem. Então, isso tudo demanda um estresse, né, para a família, emocional muito grande. Então, a gente precisa mesmo de estar investindo em conhecimento, em informações, para trazer um ambiente mais tranquilo para os nossos filhos. Andressa, você também é mãe atípica, tem um filho autista de nível 3. E quais foram os maiores desafios que você também encontrou ao longo dessa jornada? Então, o Augusto ele foi diagnosticado com nível 3, hoje ele é nível 2 de suporte. Graças a Deus, né, e graças às terapias, hoje ele é nível 2, entendeu? A dificuldade na hora que você recebe o laudo, é tipo assim, o que eu faço, né? E agora? E agora, E meu desafio foi buscar conhecimento, né, o que a Cal falou. Eu tive que parar minha vida, né? Tipo assim, parar minha carreira, parar minha vida profissional e investir bastante no autismo, tipo assim, estudar, sabe? O que eu tenho que fazer para melhorar o comportamento? O que eu tenho que fazer para a estereotipia? E eu busquei conhecimento, né? A Dani sabe, né? da minha jornada um pouco. E o desafio é esse. Um desafio muito grande do Augusto foi a alimentação. Ele é muito seletivo com a alimentação, ele tem seletividade alimentar. Por exemplo? Se ele vê um peixe aqui, só dele sentir o cheiro, ele vomita. Entendeu? Eles têm, né, a audição, o paladar, tudo muito aguçado. Então, esse processo de alimentação que mais me doía, até hoje mais me incomoda, sabe? Melhorou muito. Eu falo que ele melhorou sim, muito, por causa de terapia. Mas é uma coisa que, tipo assim, sempre foi muito desafiador, porque eu não posso sair com ele se eu não levar um kit Augusto, sabe? Kit Sim. do que ele come. E aí eu não posso chegar num lugar que ele vai ter um monte de cheiro, um monte de coisa visual, tipo assim, coisas que, por exemplo, ele não gosta de comida seca.
Se ele vê uma comida muito seca, ele não come, entendeu? E aí era muito desafio, porque eu deixava de sair, ou então eu saio com aquela toda estratégia que eu tenho que sentar num lugar mais afastado da comida. Ele não toma, só toma água, entendeu? Ele só toma água, não toma açúcar, não toma nada. Então é todo tipo assim, toda uma estratégia, sabe? E aí até hoje ainda, tipo assim, você hoje tem que conhecer mesmo, Sofia. hoje ainda eu, tipo assim, eu consigo levar o kit, eu falo, eu levo o kit do Augusto, sabe? Kit Augusto. Eu levo o kit da mochilinha lá do Augusto, mas assim, hoje ele consegue comer mais coisas, mas é um desafio assim, eu falo que é bem dolorido, porque você vê uma criança que você não come verde, por exemplo, ele não come verde nada. E aquilo ali a criança precisa de legumes, verduras. Aí você tem que passar, complementar a alimentação com vitaminas, né? Pra suplementação, essas coisas. Então eu acho que um dos maiores desafios meu até hoje foi o processo de o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que buscar e essa parte de alimentação, entendeu? Vocês falaram muito sobre a importância de buscar conhecimento. Sim. E aí eu queria que você aproveitasse, porque a gente sabe que vai ter um simpósio muito importante. Sim. Um simpósio voltado para essa causa. Eu queria que você falasse que simpósio é esse, onde vai acontecer, quem pode participar. Então, nesse mês de abril, fala-se muito, né, no autismo, então a gente vê agora o investimento mesmo das clínicas, dos profissionais, para trazer esse conhecimento para a família, para reforçar a importância das terapias. Eu e a Andressa já é o 2º ano que a gente vai estar presente no simpósio de Valadares, simpósio GV, que está vindo alguns, né, profissionais assim, excelentes, né, do autismo, Luciano Lacerda, né, Thiago Castro, a doutora Rinara está na frente, a doutora Rinara Grossa de Valadares está na frente, né, organizando esse evento, e é muito importante. Aqui na nossa cidade, assim, a gente está tendo um ganho, eu fiquei muito feliz de saber, né, que vamos ter também, né, alguns simpósios, né, nessa mesma época. A gente vai ter na clínica, né, desenvolver na Evoluclean, e eu falo que as mães precisam fazer a parte delas. Precisam, então, de comparecer a esses simpósios, procurar saber, a gente, né, na Associação Girassol, a gente vai estar a partir de segunda-feira, né, divulgando todos esses eventos que vão ter na nossa cidade, né, dar mais credibilidade, visibilidade, porque isso agrega, né, conhecimento, traz um ambiente social melhor, né, porque vai haver informações. Sim. A gente também, a Andressa vai explicar um pouquinho sobre a campanha aí que a gente vai colocar, né, nas nossas redes, para que as pessoas acolham, né, os autistas e entendam um pouco mais os nossos filhos. Então, bora pegar o gancho aqui. Qual é essa campanha, Andressa? Então, no dia 2, todo mundo, se quer, né, quem puder, usar a blusa azul. Nós da associação, vamos distribuir no centro de Caratinga, no comércio, um laço do símbolo do quebra-cabeça. Para estar colocando, igual o pessoal faz na campanha do Outubro Rosa, né? Para estar colocando o símbolo do autismo e usar a blusa azul. E marcar a nossa associação. E marcar a associação. Marca a associação. Qual que é o arroba? Vamos falar de novo. O arroba. Girassol. Associação Girassol. E a cor azul é muito interessante, ela tem um significado também, não é isso? Quem poderia falar pra gente um pouquinho também? Então, a cor azul foi definida, né, pela ONU como a cor do autismo. Por quê? Porque normalmente nasce 4 meninos e uma menina. Então, o número de autismo, né, de autista, é mais homens do que mulheres, entendeu? Por isso foi definida essa cor azul. E aí, isso né, como foi a ONU que espalhado para o mundo inteiro, e até hoje segue isso, porque tá 4 rapazes, uma menina, entendeu? E dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, a gente vai entrar aqui numa questão que é a questão das matrículas de alunos, pessoas com essa condição, com autismo nas escolas. E eu trouxe um dado aqui bem interessante, que entre os anos de 2022 e 2023, no Brasil, o número de crianças e adolescentes com autismo matriculados em salas de aula comuns, em escolas comuns, aumentou 50%, ou seja, aumentou 200 mil alunos, segundo os dados do Censo da Educação Básica. E diante desse aumento e dos desafios enfrentados pelos professores, quais medidas, Daniela, você acredita que são essenciais para garantir que esse ensino ele seja assim, verdadeiramente inclusivo e também que os educadores tenham um melhor suporte, porque às vezes as escolas
nem sempre recebem, mas nem sempre têm o suporte adequado, não é isso? Sim, sim. E não tem outro caminho que não seja a formação. Sim. Né? Não tem outro caminho que não seja ter conhecimento, de buscar formas de que esses profissionais eles recebam a formação adequada para que eles ajudem a desenvolver aquelas habilidades que são trabalhadas em terapia ou no contexto familiar, elas precisam ser estendidas dentro do contexto escolar. Só que para que isso aconteça, a gente precisa contar com essa formação e ao mesmo tempo contar com os profissionais. Né? Então, se os filhos são acompanhados por psicólogos, seja por TO, enfim, fazer essa visita escolar, orientar. Então, esses profissionais precisam de orientação. Eles precisam saber o que fazer, como fazer, e contar com esses profissionais é essencial. Então, se a gente tem um psicólogo que acompanha, vai até a escola, conversa, faça uma visita escolar. Ou seja, vai muito além do que apenas matricular esse aluno. Exatamente, exatamente, porque a escola não é para ser como se fosse um lugar onde vai ter uma babá, não é esse o lugar, né? A escola é um lugar de aprendizagem. E aí, obviamente, a gente sabe que cada aluno, né, cada criança com o diagnóstico, dependendo do seu nível, vai ter uma dificuldade diferente comparado a outros. Então, por isso a gente tem o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento, para que essas crianças tenham ali ensino de acordo com as habilidades que eles precisam desenvolver. Só que para isso a gente precisa contar com informação, né? Então, precisa buscar saber, entender, para saber como fazer. E ainda pegando o gancho nessa questão da educação mais inclusiva, eu queria que a Claudiane e você, Andresa, compartilhassem um pouquinho como foi esse processo de inserir o filho de vocês nas escolas, porque às vezes muitos pais ficam perdidos. Eu vou conseguir matricular meu filho numa escola comum? Como que eu vou fazer? Como que eu vou passar por isso? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim. É um desafio. A gente olhou uma para a outra e falou assim, meu Deus, a gente compartilha tantas coisas, né? Quantos desafios. Olha, hoje, se eu tivesse, né, há 12 anos atrás, conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria colocado o Thiago, nível 3 de suporte, numa escola regular. Por quê? A escola ainda não está preparada do jeito que os nossos filhos necessitam, né? Passou-se, tem uma lei, né, que a escola ela é obrigada a matricular esse aluno. Porém, ela tem estrutura para isso? Ela tem pessoas que irão entender e que irão dar esse suporte para essa criança? Então, a família precisa de repensar muito, né? A gente, no primeiro momento, pensa assim, não, vou colocar o meu filho na escola regular, que ele precisa estar ali com as outras crianças. Mas será que naquele momento, aquela criança com 3 aninhos, 4 aninhos, ela vai usufruir daquele momento ali para um bem-estar dela? Ela vai conseguir, né, desenvolver? Então, assim, o Thiago já está na 4ª escola, né? Então, para nós, realmente, é muito desafio. E a gente, assim, foi aprendendo, né, a se posicionar perante a escola, a perguntar sobre o PDI, a olhar o material, a mandar também o filho da gente mais estruturado para a escola. Muitas das vezes, nós pais passamos para a escola a responsabilidade que pertence a nós. E não é bem assim. E não é bem assim. A criança, ela precisa ir, sim, mais estruturada. Se ela precisa de um medicamento, precisa de avaliar, procurar um profissional, olhar quais são os requisitos. A escola precisa de fazer uma anamnese na criança, conhecer essa criança, para preparar, né, esse plano individual. Então, assim, é um caminho longo a se percorrer. Hoje, a gente sabe que as escolas ainda não estão preparadas para receber, principalmente, autistas nível 3 de suporte, né? Mas é possível. Nessa caminhada com o Thiago, ele passou da idade de estar sendo matriculado na escola da PAI. Quando eu tentei, né, colocá-lo, então ele já estava além, né, da faixa etária. E eu tive, então, que mantê-lo na escola regular. Pensei por inúmeras vezes abandonar a escola, fazer, né, alfabetização complementar em casa. O Thiago tem essa profissional que acompanha ele em casa, por isso ele conseguiu ser alfabetizado.
E hoje a gente trabalha numa parceria de família. Nós tivemos a reunião essa semana com a diretora da escola onde ele estuda. Ela, assim, nos tratou com muito carinho. Tenho visto, né, as escolas melhorando, essa parceria. Precisa de aceitar os profissionais para visitar essa escola e trazer essa comunicação, né, família e escola. Mas tem um caminho, assim... Tem um caminho longo ainda aí a ser percorrido. Mas a Secretaria de Educação de Caratinga, a gente tem, né, visto que ela está com mudança de mente, ela está buscando mais informações. E nós, enquanto família, né, a Andressa tem um trabalho lindo na escola do Augusto, a gente tem que procurar a escola do nosso filho e falar, vamos andar juntos? Porque a família precisa da escola e a escola precisa, né, de uma família mais comprometida. Eu acho que é uma parceria. No seu caso também não foi fácil. Não foi fácil. O Augusto começou numa escola, era pequena, eu coloquei, como eu fiquei com muito medo, receio, eu coloquei numa escola, na época da escola particular, coloquei numa escola de poucos alunos, depois eu passei ele para creche. Aí logo veio a pandemia. Aí o que eu tive que fazer? Começar a alfabetizar ele em casa. Aí foi um trabalho com a T em casa, né? Que a gente fala assistente terapêutica em casa, que isso não é... Eu falo que eu tenho um privilégio de poder ter dado isso pro meu filho, que não é todo mundo que consegue. E aí começou a alfabetizar ele em casa. Aí depois disso ele passou para a rede municipal de ensino e lá deu continuidade. E tipo assim, parece que hoje, né? Que o Thiago tem 15 anos, o Augusto fez 8 agora. Eles começaram a abraçar essa questão de socializar, de alfabetizar a criança. E o Augusto hoje, ele dá conta de ler, escreve. Que bacana. Tudo, né? Faz continha. Eu falo que sabe mais do que eu. Ou seja, as pessoas autistas, as crianças autistas, elas são capazes. São capazes. Hoje ele fala inglês, tudo. Você olha pra ele assim, claro que é igual a Dani falou. Ele tem uma fala, mas não é uma fala funcional. Ele fala quando ele quer, o que ele precisa, do jeito dele, mas fala. E dá conta de ler tudo e dá conta de escrever tudo. Que bacana, é muito importante vocês compartilharem. Um trabalho sério, eu queria só, assim, para complementar, um trabalho sério de desenvolvimento educacional permite com que nossos filhos sejam preparados para o futuro. Eu sempre falei na escola, o que você espera que o Thiago seja? Eu falei, olha, para mim, ele não precisa ser um acadêmico, mas ele precisa de saber ler, ele precisa de ir à padaria, conseguir comprar o seu pão, ele pode ir ao supermercado com uma lista e fazer uma compra. Então, eu quero criar o meu filho nessas condições. Então, é possível. O diagnóstico do autismo, mesmo no nível 3 de suporte, ele não é algo que irá limitar. Precisa-se de investir. É isso aí. O nosso bate-papo segue emocionante e também cheio de informação. E no próximo bloco vamos falar sobre rede de apoio e compartilhar experiências inspiradoras. Não saia daí, voltamos já já. E o Opinião Regional está de volta, trazendo aqui um assunto importantíssimo para a nossa sociedade, que deve ser cada vez mais discutido, que é a conscientização sobre o autismo. A gente está recebendo aqui hoje 3 convidadas muito especiais. E para continuar o nosso bate-papo, a gente vai falar agora um pouquinho sobre histórias e também rede de apoio. E a primeira pergunta, novamente, para a Claudiane. Em meio a tantos desafios, Claudiane, quais foram os momentos mais marcantes e felizes que você viveu com o seu filho, Thiago? Nossa. Uma das situações, assim, recentes, mais marcantes, foi quando o Thiago ele entrou na puberdade, né? Foi muito desafiador. Nós tivemos que procurar profissionais, né, para tratar esse momento do Thiago, né, que ele não conseguia entender as emoções dele. O Thiago tem uma rigidez comportamental muito grande. E, ao mesmo tempo, ele desenvolveu algumas habilidades, né? Então, o Thiago, nesse momento da puberdade, o Thiago, ele sabe mexer no computador muito bem, ele faz todas as atividades dele que ele gosta de escola, ele tem as programações, e a gente teve que retirar isso tudo, porque o Thiago, ele estava fazendo compras no Mercado Livre, enfim.
E aí nós tivemos que medicar o nosso filho. Foi uma época muito difícil, onde a gente viu todo que aqueles ganhos que a terapia trouxe, saindo um pouquinho de cena, porque o medicamento trouxe um estado assim de dopado mesmo, né, para conter algumas situações de crise do Tiago, e foi muito ruim. Eu e meu esposo passamos assim, por momentos, mais o meu filho, Rafael, tem um filho adolescente também, né, o mais velho, então assim, toda a família sofreu naquele momento. E então, o que foi mais lindo foi que depois de, assim, um telefone de um médico, um psiquiatra de Belo Horizonte falou assim, olha, se ele tiver mais uma crise, nós vamos ter que internar o Tiago numa clínica psiquiátrica. Para mim, mãe, foi assim, um choque. Muito, muito dolorido. Choramos muito em casa, meu esposo. Tivemos momentos assim, onde a gente procurou suporte, né, com os amigos em oração, né, a gente faz um trabalho na igreja onde a gente congrega de inclusão. E no dia que houve o culto de Natal na minha igreja, eu tinha recebido esse alerta do médico 20 dias antes, falando que se ele desse outra crise, a gente iria internar. Nesse dia nós fomos, participamos do culto, desculpa a emoção, mas a gente preparou na época, né, uma ceia de Natal, tantas coisas que todas as outras famílias fazem, e nesse dia a gente não teve a ceia de Natal, a gente não teve presentes, a gente não teve roupas novas. E aí eu aprendi que estar com o nosso filho, né, caminhando em alegria, eu vi a minha família ali na igreja, eu falei, Senhor, esse é o presente de Natal. E aí nós saímos com ele, ali na pracinha, decoração muito linda de Caratinga, né, nós saímos com ele, ele correu na fila, passou na frente de todo mundo para dar um abraço no Papai Noel e ele ganhou uma balinha. E aí eu falei, meu Deus, que presente de Natal maravilhoso. Meu filho não foi internado, né? A gente sabe que mães passam por isso. Meu filho não foi internado, ele foi resgatado. E assim, através de muita oração, através de tratamentos, através de profissionais humanizados que falaram comigo, Claudiane, tenta mais uma vez. E eu falei com meu esposo, nós fomos até aqui e nós vamos conseguir, e a gente não vai hoje internar o Tiago e não iremos internar. E daí floresceu um novo Tiago. O Tiago tá aí, ele passou por essa fase da puberdade, ele tá na escola super bem, ele é alfabetizado, ele consegue, né, ler, ele faz apresentações como era aqui com o projeto Sobre Água Fresca. Então, assim, eu falo com os pais, há momentos muito difíceis, né, mas Deus tá com a gente. Só para frisar, eu até anotei aqui para trazer para vocês, assim, né, de reflexão, em Isaías 49, 15, 16, que vocês façam a leitura dessa palavra que vai trazer ainda mais fé, perseverança para esse diagnóstico que não é brincadeira, mas que nós vamos vencer, né, Andressa? É por isso que nós estamos aqui. Nossa, que história emocionante, viu? Eu não consegui conter a emoção aqui também, porque é uma história muito linda muito e difícil, eu admiro, assim, parabéns pela sua resiliência, parabéns por insistir e por continuar quebrando tantas barreiras. Sim. E continue essa pessoa e lutando pela causa, que é muito importante. A nossa sociedade, ela precisa disso. Agora eu queria que você compartilhasse. A Andressa também já está chorando aqui, todo mundo chorando aqui. Andressa, como mãe atípica, qual foi o momento mais desafiador e qual foi o momento mais emocionante que você também viveu ao lado do seu filho, Augusto? Emocionante, vou começar com emocionante, que emocionante é mais fácil, né? Emocionantes são muitos, né? Mas sempre tem algum. Mas é mais fácil. O emocionante é quando ele começou a falar. Né? Quando eu vi ele falando mamãe, papai. Então pra mim foi tipo assim, você fica ali 6 anos, né, esperando a criança falar. Ele já tinha soltado uma palavrinha, água, galinha, mas só, entendeu? E aí quando ele falou mamãe, papai, e aquilo ali começou a sair, né, as palavrinhas, aquilo ali foi... Eu olhava assim, tipo assim, é isso mesmo? É isso mesmo, ele tá falando, entendeu? E aí a gente usava o PEX, que é um meio de comunicação alternativa, né? E foi quando, né, eu cheguei à escola, eu usava o PEX ainda. Então, depois que ele começou a falar mesmo, hoje ele não usa, eu deixei de usar aquele PEX, porque ele consegue se comunicar, é coisa assim...
Parece algo tão simples, né? As palavras mamãe, papai, mas assim, mas para mim, para quem é mãe de autista, isso tem um significado assim muito grande. Muito grande. Quando eu comecei a falar. E aí, desafios é quando eu recebi o diagnóstico. O desafio meu foi o que eu faço, qual terapia eu faço, buscar conhecimento para me desenvolver ele, entendeu? Foi o maior desafio, o desenvolvimento dele, fazer ele desenvolver para ter a maior autonomia possível, porque igual hoje em dia ele tem bastante autonomia, que a gente fala atividades de vida diárias, ele é bem... Independência, digamos assim. Ele é bem independente, então o meu maior desafio é esse, tipo assim, é correr atrás para ele buscar a maior independência, até hoje, né, desafio isso, e o maior marco foi ele falar. Que bacana. Entendeu? Agora, trazendo a Daniela um pouquinho mais para a nossa conversa. Daniela, qual que é o papel da rede de apoio para as famílias e indivíduos autistas? Como que a comunidade, como que nossa comunidade pode contribuir e ajudar de alguma forma? É até difícil falar depois de vocês dois. A gente está se recompondo aqui ainda. Exatamente. Então, vamos lá. A primeira coisa é validação, né? Validação é você entender o lugar do outro. É validar que aquilo que as mães, os pais, os familiares estão sentindo faz muito sentido, né? Ser empático. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, né? Ser empático é não julgar. É se colocar no lugar de cada um de vocês, dos pais, e entender o quanto é uma luta diária, né? De lutas e vitórias, porque também tem muitas alegrias, sim, mas tem muitos desafios. Então, principalmente isso. E por mais que as pessoas, de uma certa forma, que não vivenciam isso, podem não buscar o conhecimento, que elas consigam pelo menos perguntar para vocês: o que eu posso fazer? Como eu devo fazer? Porque vamos pensar lá na igreja. A mãe não tem o filho com diagnóstico, mas ela está lidando com o filho de vocês. Cláudia, o que eu posso fazer? De que forma que eu posso lidar? De que forma que eu posso ajudar? Né? Porque é estar ali, é conviver junto, né? Para a rede de apoio mais próxima, os avós, os tios, também fazer esse papel de saber o que eu posso fazer, né? Como eu lido com esse comportamento, de que forma eu posso ser útil para você. Então isso é empatia, isso é validação, isso é pelo menos o mínimo para que seja feito nesse momento. Isso. No Brasil a gente não tem dados concretos ou oficiais sobre o número de pessoas autistas no nosso país, não é isso? Parece, assim, a estimativa é que existam 2 milhões de pessoas autistas, mas esse número pode ser muito maior, não é isso? Isso. Sim. É porque ainda não tem, né, no censo, tipo assim, colocar todo mundo como autista, tipo assim, parece que eles selecionam as casas que vão fazer essa pergunta, se tem autista ou não. E aí deveria ser obrigatório todas as casas passar e perguntar se tem alguma criança, algum adulto PCD lá dentro, entendeu? E não é obrigatório. Porque antes o censo ele não fazia essa pergunta. Aí parece que por meio de uma lei o censo foi obrigado a colocar essa pergunta. Mas pelo que eu vi, pesquisei, é uma pergunta bem genérica, né? E você, inclusive, passou por essa experiência. Eu passei por isso. Eu perguntei, e não vai colocar o meu filho, que é autista, no censo? Aí a Fê falou assim, não, porque é tipo que seleciona a casa que vai perguntar. É tipo que um sorteio, sabe? Eu falei, tem, tipo assim, é meio... Falta uma amostra mais real, não é isso? Na verdade, os dados aí, então, eles não são de fato coerentes, né? Porque precisa-se de olhar, né, os dados. Porque diferente do Brasil e dos Estados Unidos, eles têm um cálculo, não é isso? Isso. O que acontece? A partir da avaliação, né, do número exato, vai gerar medidas públicas, investimentos. Então, se a gente não tem o número exato, como que eu vou investir? De repente, eles não... Será que existe esse público, essa demanda, né? Nos Estados Unidos, eles fazem, né, uma pesquisa mais concreta, para que haja investimentos, né? Porque a gente sempre fala, se investe na primeira infância, eu vou deixar de gastar lá na frente, com medicamentos, com, às vezes, outros tipos de profissionais, que se eu tivesse feito esse primeiro atendimento, aqui a gente fala isso muito na área de saúde, né? Esse primeiro atendimento, se ele
tivesse sido, né, com excelência, eu não teria gastos futuros. Só para pegar o gancho da Cláudia ali, quando se faz uma intervenção precoce, igual o meu menino teve, o meu filho teve uma intervenção precoce, a maior chance, igual eu te falei, ele era nível 3, hoje em dia ele é nível 2. Então ele tem uma chance imensa dele cair de grau, entendeu? De ele desenvolver melhor, por causa da plasticidade cerebral, que a criança tem uma plasticidade cerebral, né? Vai até 7 anos, mais ou menos, né, Dani? Então a facilidade dele aprender até esses 7 anos é muito grande, é mais fácil. Então todo conhecimento se colocar na primeira infância, a possibilidade dele desenvolver é gigantesca. Até porque na infância o cérebro está em desenvolvimento. Exatamente, a neuroplasticidade cerebral. Os primeiros anos de vida são os mais importantes, né, do desenvolvimento. E aí o diagnóstico precoce, ele proporciona isso, né, maior ganho de habilidades. E aí, obviamente, a gente conta com alguns outros fatores, como, por exemplo, os profissionais que acompanham, né, esses profissionais, eles são realmente especializados para fazer isso, a questão genética mesmo dessa criança. Então, assim, todos são fatores que vão interferir, mas sem sombra de dúvidas, o diagnóstico precoce, ele possibilita um ganho muito maior do que se eu receber o diagnóstico ali aos 10 anos de idade, aos 12 anos de idade. E ainda voltando um pouquinho nessa questão do censo que vocês trouxeram, um outro erro que a gente pode ter é a falta de diagnóstico, né? Então, um diagnóstico incorreto. Então, se eu não recebo o diagnóstico, eu não tenho. Então, isso, exatamente. Então, também não estou ali naquele dado, né? Eu não sou aquele dado que faz parte ali. Então, os diagnósticos que não ocorrem, ou os diagnósticos que acontecem também de forma incorreta, eles automaticamente também interferem nessa questão do censo. E a gente tem visto muito diagnósticos tardios, de pessoas já na fase adulta. Exatamente. E aí, muitas das vezes, são os nível 1. Né, porque são os que apresentam ali, nossa, ele tem uma cognição preservada, né, ele consegue socializar, então ele não pode ser. Cara de autista. Não tem cara de autista, né, então assim, passa muito despercebido, e assim, tem sido cada vez mais frequente, né, a chegada desses profissionais até a clínica, exatamente por isso, porque não receberam diagnóstico, que eram considerados funcionais, né, mas que tem ali os critérios de diagnóstico que estão dentro do espectro. Bom, a gente tem assunto para ficar falando aqui o dia inteiro. Verdade. Mas como a gente tem um tempo aqui no nosso programa, então para finalizar, a pergunta é para todas vocês. Para quem está recebendo, a família que está recebendo o diagnóstico de autismo, que mensagem que vocês deixariam neste mês tão especial, né, mês de abril, que é o mês de conscientização sobre essa condição? Sintam muito. Chorem se for necessário, né? Reclamem se for necessário, chame pessoas para participar se for necessário. Então sintam muito. E ao permitir esse sentir, ao passar por esse processo, porque como as meninas trouxeram que não é um processo fácil, porque ninguém quer, né? A gente já cria uma expectativa. Ao passar por esse processo, procure ajuda. Procure profissionais que possam ajudar. Perseverança e fé. Tem que caminhar lado a lado. Eu falo que também buscar conhecimento. Busque conhecimento, busque conhecer o que é seu filho, por que seu filho está desregulando, por que seu filho está dando crise. Busque conhecimento, sabe? Estudar mesmo. Eu falo de mim, porque se eu não tivesse estudado um pouco, né, sobre o autismo, eu não sabe. Eu olhava para o Augusto assim e falava assim, o que ele está fazendo? Aí, hoje em dia, né, com os anos, eu falo assim, o Augusto está assim, está desregulado por causa disso, o Augusto deu crise por conta disso, entendeu? Porque eu busquei conhecimento. Hoje em dia eu sei olhar para o meu filho e falar assim, ele está assim, 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 por conta disso, entendeu? É estudar. Eu falo que a mãe de autista, se ela não estudar, ela está comprometendo a vida do seu filho. Exato. Bom, gente, o nosso programa chegou ao fim. Eu queria, desde já, agradecer a presença de cada uma de vocês. Parabéns, Andresa. Parabéns, Claudiane, pela resiliência, pela força de vocês. Daniela, muito obrigado por compartilhar um pouco, né, do seu conhecimento sobre o que é essa condição. Lembrando, autismo não é doença, gente. Autismo é uma condição. E quero dizer também que a TV Sistec, ela está sempre de portas abertas para ajudar vocês na divulgação dessa causa que é tão importante para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais inclusiva, viu? Sejam bem-vindas sempre aqui no nosso programa, tá bom? Obrigada.
Bom, que conversa inspiradora e emocionante, né? Hoje a gente aprendeu muito sobre o autismo, inclusão e respeito. Eu quero agradecer imensamente às nossas convidadas, agradeço de novo por compartilharem suas experiências e conhecimento com a gente e com você aí de casa. E você que está nos assistindo, lembre-se, informação gera empatia, empatia gera respeito. Espalhe essa mensagem você também, use a hashtag nas redes sociais, neste mês de abril aí, a hashtag Respectro, e faça parte dessa conscientização. Nos vemos no próximo Opinião Regional. Um grande abraço e até lá!